Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus venha abençoar o seu sábado, trazer paz, alegria, e que a graça e a bondade, as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, em nome de Jesus. Antes de eu começar a palavra de hoje, erga tuas mãos, declare em alto e bom som que você é abençoado. Eu sou de Jesus e eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar legalidade para dar poder aos anjos dos céus para agir em nosso favor. Tudo que a gente fala e a gente pensa, a gente dá poder, a gente dá legalidade para o mundo espiritual. Antes de eu começar, curta o vídeo, compartilhe, abençoa a vida de alguém, manda essa mensagem para alguém, né? Às vezes está precisando ouvir uma palavra de Deus. Todos os dias de manhã a gente tem esse momento, um pouco com a palavra, falar um pouco dela, refletir. Sempre quando eu trago uma palavra aqui, primeiramente Deus fala comigo, depois eu falo com vocês. A palavra de hoje está em Daniel, capítulo 4, do versículo 34 ao 37. Que fala do rei Nabucodonosor, né? Que depois de algo acontecer com ele, ele louva a Deus o Altíssimo. Mas o rei Nabucodonosor, ele era um rei da Babilônia e ele era muito, muito, extremamente orgulhoso. E ele não baixava a cabeça, né? Quantos de nós passamos por isso, né? Às vezes uma caminhada cristã, ou com alguém da nossa família, ou até mesmo dentro da nossa casa. Por mais que a gente avise, por mais que a gente fale, né? Deus falando, mas a pessoa não quebra o orgulho. Mas veja o que acontece com os orgulhosos, né? Que não cedem a Deus e não obedecem. Diz assim a palavra, o rei disse, depois dos passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci a Deus Altíssimo e dei louvor a Ele e glória, aquele que vive e reina para sempre. Eu disse, o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para Ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os seus anjos do céu e terra e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor. Eu recebi outra vez a minha honra e a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo. E ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Então a gente acha que a pessoa não tem jeito, né? A gente olha e fala, o coração é de pedra, não vai ceder. A gente olha e fala, meu Deus, é muito orgulhoso. Calma. Porque assim como que aconteceu com Nabucodonosor, né? As pessoas que elas querem se exaltar são humilhadas. Porque não há nada mais poderoso que Deus. Ele está sob o controle de tudo. Ele escolhe quem ele quer. Ele coloca na liderança quem ele quer. Ele faz o que ele quer. Nós, seres humanos, somos potes de barro. A gente não discute, a gente não quer colocar a autoridade de Deus sobre as nossas mãos, de achar que Deus tem que fazer assim porque eu quero. O coração do homem é enganoso. Ele fica no achismo e ele coloca uma sentença, não, porque Deus faz assim. Calma lá. Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, ele aparece a hora que ele quer. Ele faz o milagre no momento certo. Não é no nosso. Ele faz a hora que ele quer.
Ele cumpre a promessa a hora que Ele quiser, porque é tudo no momento dele, sobre a ordem dele, sobre o domínio dele. Então a gente tem que entender que nós, para chegarmos até Ele, temos que se humilhar, entender que é Ele que manda, é Ele que está sobre todas as coisas, Ele está sobre o domínio e não há limites para o poder de Deus. Sabe, eu olho, né, o livro de Daniel, eu vejo o quanto o poder de Deus é manifestado e o que Ele não pode fazer. Isso aumenta ainda mais a minha fé e eu fico cada vez mais, meu Deus, cara, se experimentasse um pouquinho disso, né? Às vezes a gente fala, nossa, os caras, né, os nossos antepassados passaram por tantas coisas, mas eles viveram poder e isso aqui não paga, né? Eles se humilharam, né? E depois que nem a história dos 3 jovens na fornalha, foram realmente, né, com o Nabucodonosor, que ele fez uma estátua de ouro, né, de 27 metros. E ele falou que todos tinham que adorar, né, porque ele fez a estátua. Então, tocava uma corneta lá, soavam sons, e as pessoas tinham que ajoelhar e adorar aquela imagem. Só que 3 jovens, né, não baixaram a cabeça e falaram, nós não vamos adorar essa imagem, pois nós adoramos o único Deus que é soberano, né, e o Rei de todos, que é o Deus Altíssimo. Nós adoramos um Senhor. Então, eles não abaixaram e ficaram de pé, pois o rei ficou furioso. Falou, pois se vocês não se ajoelhar, vocês vão ser lançados na fornalha quente. E eles, mesmo assim, sobre ameaça, porque o inimigo ele é assim, né? Ele é ameaça, né? Mas essa ameaça é para testar a nossa fé. Mas nós não podemos recuar, porque Deus ele é poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa. Então a gente tem que se manter firme na fé, igual eles manteram firme na fé. Por mais por baixo de ameaça, ser jogado na fornalha quente. Falar uma coisa, todo mundo fala, eu também, eu poderia me lançar na fornalha quente, que eu não ia, né, adorar outros deuses, mas na hora você não sabe como que é, na frente de todo mundo, aquela opressão sobre você resistir, você falar, não, eu vou continuar na minha fé. E aqueles 3 caras, por mais amarrados para ir para a fornalha, eles não arredaram. Ele falou, não, se a gente for para morrer, a gente vai morrer. Mas o nome do Senhor, a gente não vai envergonhar o nome do Senhor e vamos continuar firme. Se a gente morrer, vai ser por Ele. E eles continuaram ali na fé. Todo mundo vendo os 3 sendo lançados na fornalha. Quando os 3 caíram lá, você vê o poder de Deus, né? Eles estavam amarrados com cordas. O fogo queimou as cordas, mas não queimou eles. Não fez nenhum ferimento, nada. Eles estavam dentro da fornalha. E até o chapéu de um deles, né, não queimou com fogo. Até o acessório, para você ver como é o poder de Deus, gente. Meu Deus, glória a Deus. E daí o Nabucodonosor olhando aquilo, falou, não acredito. E ele viu uma quarta pessoa, né, uma imagem, assim, tipo um anjo lá dentro, junto com os 3. E ele falou, mas parece que eu tô vendo 4, não foram 3 que foram lançados? E ele viu uma quarta pessoa, que parecia um anjo de luz. Olha que glória. E os 3 saíram da fornalha com as mãos soltas, sem nenhum ferimento, vivos para a glória de Deus. E todas aquelas pessoas que estavam vendo glorificaram o nome do Senhor. Você imagina, gente? Que coisa maravilhosa. E a palavra que eu estava lendo aqui, né, que é no 4. Esse da fornalha foi no capítulo 3. No 4, Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou sábios da Babilônia, chamou feiticeiros, astrólogos e adivinhos para tentar adivinhar o sonho que ele teve. Mas ninguém conseguiu adivinhar o sonho. Aí foi que chamaram Daniel. Daniel tinha o Espírito Santo de Deus. Ele é um homem de Deus, um homem que servia a Deus.
Então ele já havia revelado 3 sonhos do Nabucodonosor para ele. Então ele foi lá de novo. Você vê que ele pede ajuda para as outras coisas, né? Sabendo que ninguém estava acertando, só o Daniel que servia a Deus. E ele foi consultar outras coisas e de novo ninguém acertou. Ele de novo chamou Daniel. E ele contou o sonho para Daniel, né? O que ele tinha sonhado, e ele queria saber o que significava isso, né? A gente está falando sobre o homem orgulhoso, que Deus pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Veja o sonho e o que Deus fez com Nabucodonosor. Daniel foi explicar o sonho para ele. Ao ouvir isso, Daniel também ficou conhecido como Beltesazar. Ficou espantado por alguns instantes, não sabia o que pensar, e o rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fosse a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu até tocar o céu e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore e as aves faziam ninhos nos teus galhos. Aquela árvore, ó rei, ó Senhor, pois ela falou, pois aquela árvore, ó rei, é o Senhor. Pois o Senhor se tornou poderoso e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu. E o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo: derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e amarrem com correntes de ferro e bronze, para que fique no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre esse homem, e ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. Olha isso. O rei Nabucodonosor era tão poderoso, né? Rico, né? Tinha o domínio sobre o mundo inteiro. E olha o que Deus, imagine, você tá no topo, você vai por nada. E Daniel continuou: e agora vou explicar. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor. Ó rei, o Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens, ao ar livre, e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixasse ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que o Deus domina o mundo inteiro. Aí o Daniel fala para ele: ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com as suas maldades e ajude os pobres, assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e a fidelidade e a felicidade. Deus, ele sempre tem um modo de avisar teus filhos antes de qualquer coisa. Gente, sempre tem um sinal, sempre tem alguma coisa, e sempre por isso que a gente tem que estar em constante oração, em intimidade com Deus, porque Deus sempre avisa. Nos mínimos detalhes, ele sempre avisa qualquer coisa antes de nós fazermos. Então sempre tem um detalhe, sempre tem um profeta que vai falar, sempre tem uma revelação, sempre tem alguém usado por Deus que vai falar, vai dar um conselho. Mas a gente, por nosso próprio orgulho, acaba fazendo o que a gente acha que é certo e não ouve o próximo. Às vezes é Deus falando ali e a gente não ouve. Daniel aconselhou ele, mas mesmo assim, e de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Com o meu grande poder, né? 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia, disse: como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder, eu construí
para ser a capital do meu reino, e a fim de mostrar a todas a minha grandeza e a minha glória. Olha isso. Todas a minha grandeza e a minha glória. Ó rei, ainda estava falando, quando veio uma voz do céu que disse, na hora que ele teve um encontro com Deus: presta atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. E o seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que parecia garras de um gavião. Gente, de um domínio, de uma grandeza, de uma glória. Você comer capim, dormir ao ar livre, né? Viver como um animal selvagem durante 7 anos. Você imagine o que Deus faz com aqueles que são orgulhosos, né? Serão totalmente humilhados. E a maior prova que tem disso é o rei Nabucodonosor, que acho que ele foi um dos mais orgulhosos da Bíblia, que ele não cedia. Isso porque o milagre da fornalha quente foi antes mesmo, né, de ele ter esse sonho e essa revelação. Ele não podia lembrar da fornalha, falou: não, Deus é poderoso, eu vou ter que reconhecer. Não, mas mesmo assim, ele queria manter o status, manter o orgulho, manter o ego, manter, né, a reputação, e não cedeu. É isso que Deus faz com aqueles que querem se engrandecer. Eu separei alguns versículos aqui para vocês, né? Provérbios capítulo 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, diante de Deus, nós temos que se humilhar, entender que Ele é poderoso, Ele faz. É tudo sob o domínio dEle, a hora dEle. Nós não decidimos nada. Somos pote de barro, apenas um instrumento nas mãos deles, mas nós não temos grandeza, nós não temos poder, nós não temos nada. Quem tem é Deus, tudo que nós temos vem dEle. Se a gente tem um dom, vem dEle, não vem de nós. Se a gente tem um dom de cura, um dom de milagre, vem de Deus. Então nós não podemos engrandecer homem nenhum, né? Nada que não for Deus, né? Porque Ele é o único que deve ser engrandecido e louvado para tudo sempre. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3 diz: não fale então orgulhosamente, não saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é sábio, é Ele quem julga o ato dos homens. Então, às vezes, né, você passa por situações com pessoas arrogantes, acham que sabem alguma coisa, mas Deus, Ele usa, né, os loucos, né, os loucos, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que acham que sabem de Deus, que acham que sabem alguma coisa. Porque Deus, Ele é especialista em escolher aquele que ninguém olha, aquele que ninguém dá valor, aquele que ninguém acha que tem poder, que tem a glória de Deus. É Deus usar esses aí, os humildes. Pensa que Deus vai usar alguém que quer se exaltar mais do que Ele. Não mais. Provérbios 21, versículo 4. A vida do pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Então, cuidado com o orgulho, gente. Não acho que uma pessoa é usada por Deus sendo que ela é muito orgulhosa, muito arrogante. Cuidado, porque as pessoas que são mais usadas por Deus, elas são humildes. Elas não querem se exaltar, elas não querem crescer. Elas querem crescer o nome do Senhor. Elas querem crescer a glória do Senhor. Então, todos os dias nós temos que orar a Deus e pedir humildade no nosso coração, sabe? Temor a Ele. Eu acho que é o princípio de tudo, para que você seja usado de uma forma sobrenatural.
né, nas mãos do Senhor, né? E um recado, né, para você. Às vezes você está desanimado, você acha que a pessoa que está com você é muito orgulhosa, né? Ou dentro da sua casa, na sua família, que você fala, cara, não tem jeito para ele, porque ele não quebra o coração. Fique tranquilo, porque Deus, ele sabe muito bem lidar com esse tipo de pessoa. Assim como ele fez com Nabucodonosor, que Nabucodonosor de rei virou animal selvagem. Olha o poder de Deus, o que ele pode fazer. Gente, vocês estão vendo a grandeza de Deus, né? O que é impossível para Deus? Nada. A Bíblia fala, nada é impossível para Deus. Nada. Se você tem fé, se você crê, se você tem fé, se você confia neles, nada é impossível. Eu sempre fico com isso, sabe, no meu coração. Eu falo, cara, nada é impossível para Deus. Se eu orar em favor disso, eu creio. Eu creio que pode acontecer. E a gente tem que ser assim, a gente tem que ir no impossível. Porque no natural, já é o nosso natural, mas a gente tem que ir além, né, da nossa realidade. Promessa não combina com o cenário. Às vezes, o seu cenário, você não tá vendo nada. Mas para Deus, ele pode fazer, ó, do dia para a noite, em horas. Porque Deus, ele é poderoso, ele só precisa dar uma ordem, dar uma palavra, que tudo acontece. E não se preocupa, que todos aqueles que se engrandecer serão humilhados por Deus. Amém? Vamos orar? Quero orar para que o Senhor coloque no nosso coração humildade, né, e fé. Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor. Temos fé, Pai, temos fé que o Senhor vai quebrantar todo o coração orgulhoso, coração de pedra, Senhor. O Senhor vai humilhar e eles vão confessar que o Senhor é Deus. E o Senhor lhe dará coração novo, um espírito novo. E vão viver conforme a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos se humilhar e entender que nós somos potes de barro, Pai. Que tudo que nós temos vem de Ti, nada somos, Pai. Que nós podemos engrandecer o Teu nome e adorar só o Senhor, porque só o Senhor pode fazer, Pai. Mais nada desse mundo, mais nada, Senhor. E que a nossa fé todos os dias esteja em Ti. Eu quero que o Senhor abençoe quem está me escutando, Pai. Que o Senhor guarde os corações dos Teus filhos, Senhor. Plante mais fé no coração deles e que eles possam confiar, porque o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. E até amanhã.